comigo, essa palavra vai ser transformadora na vida desses jovens, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, louvor. Vocês podem se sentar. Como vocês estão? Estão bem? Merci. Estão bem? Sei não, vocês estão bem? Gente, vai ser... Não sei como é que vai ser hoje. A gente vai ter aqui um bate-papo. Vamos conversar um pouco sobre alguns assuntos da Bíblia. Coisas que o Senhor compartilhou comigo ao longo da minha vida e essa semana. Eu tinha a impressão que tinha mais gente aqui, ó. O povo fugiu. Vocês estão bem? Cadê a malta? Vocês estão bem? Amém, gente. Vocês não vieram aqui para dormir, não. Se fosse para dormir, fica em casa. Estão aqui, agora vamos aproveitar. Amém? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Fernando, casado com a Ju, a lindíssima que estava ali no piano. Hoje ela só tocou, hein? Mas quando ela canta, ô glória. Estou quase pedindo para ela cantar. Sempre digo que é ela que flui, eu só fico tentando dar coisas, né? Mas hoje vai ser sem ela, porque o Espírito Santo está querendo se mover de uma forma aqui e a gente vai ver o que é que vai ser dito, amém? Vocês estão com expectativa? Amém. Amém. Vocês estão com o coração aberto? Amém. Eu quero... Por que eu estou perguntando isso? Porque vocês estão com o coração aberto, porque a gente vai falar de algumas coisas aqui, vocês não estão com o coração aberto, isso vai servir para nada. Mas, ó, eu amo vocês, amém? Não vou falar aqui mirando ninguém, não vou falar aqui para bater em ninguém de forma de graça, não vou bater em ninguém, amém? Eu vou falar isso com carinho e com amor. Paulo, quando ele falava com Timóteo, ele ao mesmo tempo que dava algumas correções, alguns ajustes, ao mesmo tempo ele falava, você é aquele que foi escolhido por Deus, você é aquele que está naquele lugar, você é isso, você é aquilo, e vocês são bonitos? Tem que falar, né? Alguém tem que falar, vocês são bonitos demais, a malta é bonita, vocês são inteligentes, vocês são preciosos ao olho do Senhor, vocês são preciosos para essa igreja aqui, vocês são, mesmo se vocês não acham, vocês são. Mas agora, já alisei demais, né? Tô brincando. Vamos lá, João 10:10. João 10:10. João 10:10. O pessoal da mídia vai conseguir. Está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Você tem vida e tem vida em abundância. Você tem vida e tem vida em abundância. Mais uma vez. Você tem vida e vida em abundância. Amém? Agora bota esse versículo no bolso e a gente vai continuar. Amém? Quando eu estava... Guarda João 10:10 aí, a gente volta daqui a pouco. Quando eu estava pensando, orando em línguas sobre esse Malta de hoje, já ia dizer Malta Camp, ó, mas esse Malta de hoje... Ô, glória! É o mesmo Espírito? Para quem estava lá sabe o que eu estou falando. E vinha muito no meu coração aquela frase que eu creio que você já ouviu muito falar em círculos de orações. Aquele irmão, eu era esse irmão muitas vezes, que falava: Senhor, tudo que eu ligar aqui na terra agora você vai ligar no céu. Oh, xarabaie. Quem já ouviu isso? Esse versículo, tudo que eu ligar aqui na terra você vai ligar nos céus. Quem já ouviu? Aí a Ju perguntou para mim, essa semana ela disse: aí, você vai pregar sobre o quê? Eu olhei para ela e disse: por que você ainda pergunta isso? E eu falei: não, eu acho que eu vou pregar sobre esse versículo, tudo que você ligar na terra eu vou ligar no céu. Mas eu preciso estudar um pouco ele, porque na minha concepção o que eu pensava desse versículo era tipo meio que um joker, uma carta tipo assim, ó, tá lá tudo dando errado, ó, vou ligar aqui agora, ó. Liguei, agora meu amigo, tudo que eu falar aqui, ó, liguei, tá ligado lá no céu, mas eu fui estudar, e essa frase ela aparece
no livro de Mateus 2 vezes. Na primeira vez aparece em Mateus 16, 19, onde está escrito: eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Parece lindo, maravilhoso aqui, e dá para entender exatamente isso que eu estava dizendo, Mateus 16, 19. Mas se a gente olhar um pouco antes, o que está acontecendo ali, o contexto desse versículo, a gente vê aqui que, respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é Cristo, Filho de Deus vivo. Então Simão Pedro disse alguma coisa a Jesus, e Jesus respondeu dizendo: ó, porque você reconheceu minha autoridade, eu vou te dar alguma coisa. Tudo que você ligar nos céus, aqui na terra eu vou ligar nos céus. Mas o que é que ele diz? Você é Pedro, sobre a pedra edificarei a minha igreja. Amém? Guarde essa informação. Vamos lá para Mateus 18, 18, que é a segunda vez que aparece esse versículo, essa frase, onde está escrito: em verdade lhe digo que tudo o que ligarem na terra será sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Mas se a gente voltar um pouquinho, no versículo 15, eles estão perguntando como tratar um irmão que peca. E no versículo 15 responde: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda, em particular. E aqui vai descrevendo: primeiramente fale com ele. Se ele não te ouvir, pegue alguém e vai ver com ele. Se ele não te ouvir, apresente na frente da igreja. Se ele não ouvir, está tudo escrito, hein? Vocês podem ler, só não estou lendo para ficar um pouco mais dinâmico. Bota ele para fora. Ele não está querendo ouvir ninguém. Não é isso que está escrito aqui? Está escrito: e se ele recusar de ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se ele recusar ouvir, também a igreja considere como gentio e publicano, quer dizer que não está mais bem-vindo, porque não se aceita mudar essa posição. E o que é que isso quer dizer? E logo depois Jesus diz: em verdade digo, tudo que ligarem na terra será ligado no céu, tudo que desligar. O contexto dessa frase é que Jesus ali passou uma autoridade aos discípulos, a Simão Pedro, dizendo: ó, toda pessoa que chegar na igreja, que vocês aceitarem essa pessoa, estão ligando na terra, eu aceito ele nos céus. Toda pessoa que você desligar da igreja, por ter procedido a esses passos aqui, ele será desligado dos céus. Amém? Deu para entender? Então não tem nada a ver com aquela palavra-chave que eu achava que, tipo, agora Deus vai responder, agora o céu vai descer aqui. Não tem nada a ver com isso. O contexto dessa frase tem a ver com contexto de igreja, que como a gente deve agir, como a gente tem que fazer com as pessoas. Você deve estar perguntando: Fernando, por que você está falando tudo isso? Porque tem uma verdade aqui fundamental que, pouco importa a situação, ela existe. É que uma autoridade nos foi delegada. E isso pouco importa que seja dentro da igreja, pouco importa que seja fora da igreja, ou se seja na nossa vida pessoal. Jesus deu uma autoridade para a gente. Amém? E a gente pode ler isso. Gênesis 1, 28. Está escrito: Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Isso aqui é a definição de autoridade. Naquele momento, em Gênesis, Deus tinha dado autoridade absoluta sobre o homem e a mulher. Muitos de vocês aqui, eu não sei se todos sabem, que Adão e Eva pecaram e perderam essa autoridade. Foi dada ao diabo. Mas glória a Deus, Jesus veio. Amém? Em Lucas, capítulo 9, versículo 1, está escrito: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças. Jesus deu essa autoridade para a gente. Jesus deu essa autoridade para você. Amém? Vocês ainda estão aqui? Deus é bom. E até agora estava tudo tranquilo, tudo bom. É agora que entra, gente. Oh, glória.
Se Deus deu autoridade para a gente sobre demônios, sobre curar, fazer coisas na igreja, Deus também deu autoridade sobre a nossa vida. Deus nos deu autoridade sobre a nossa vida. E eu estou pensando que aqui tem 3 imagens. Mateus, você consegue colocar a imagem depois do meme? Depois do meme. A primeira. Depois do meme. Tem um meme lá depois. Aí. Se Deus nos deu uma autoridade, quer dizer que a gente tem uma responsabilidade. Amém? E, para aqueles que não sabem, eu trabalho com informática. Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Não durma, não se perca. É bem simples, ok? Vamos imaginar. Isso aqui, normalmente, é um container que recebe petróleo, né? Isso, ou algum tipo de gasolina, alguma coisa assim. Minha empresa, a gente trabalha fabricando isso aqui, ó. Essa parte externa. E a gente aluga isso para outra empresa, e a outra empresa coloca o líquido dentro. Ok? Tudo bem? Então, se tiver um problema, se isso aqui furar ou quebrar, de quem é a responsabilidade? É minha, da minha empresa. Amém? Se o líquido que tiver dentro estragar, a responsabilidade são deles, que é o líquido deles. Amém? Então, na minha empresa, a gente faz a mesma coisa, só que com informática. Você tem o seu aplicativo de celular aí, quando você faz alguma coisa e vem uma mensagem, isso vai para um servidor. Quem cria esses servidores? São a gente, mas o que está rodando lá dentro é da responsabilidade de quem botou, não é nossa. A gente só se ocupa do... Amém? E o que é que isso, por que eu estou falando isso? Porque ali tem uma responsabilidade compartilhada. Quer dizer que, se tiver algum problema, em função de onde foi o problema, a responsabilidade é minha, ou a responsabilidade é do meu cliente. Amém? E a Bíblia também existe alguma coisa do tipo, a responsabilidade compartilhada. E a palavra de Deus diz, a verdade vos libertará. Por quê? Porque uma vez que a gente entende que tem uma responsabilidade, que a gente tem autoridade sobre algumas coisas, a gente está liberto, a gente, verdade, eu posso fazer alguma coisa com isso. Porque às vezes a gente pega assim, sabe... A palavra diz que eles jogavam sortes, né? Não sei com quem eu estava discutindo isso durante essa semana. Jesus estava lá na cruz, eles jogaram sorte assim para ver quem pegava. Às vezes a gente faz nossa oração, joga para o céu assim, se Deus vai se resolver, né? E a gente vai ter alguns exemplos ali, eu vou mais profundamente nisso. Então, a responsabilidade compartilhada. Então, a questão é, de quem é a responsabilidade, agora a próxima imagem, sobre o nosso espírito. Para aqueles que não sabem, a gente tem um corpo físico, temos uma alma, que é responsável das nossas emoções, inteligência, que pensa, e temos um espírito. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, tem um espírito renovado, novo, e recebeu essa autoridade. Amém? Só que tem uma responsabilidade compartilhada. Quando você aceita Jesus, é sua responsabilidade de aceitar. Você que tem que aceitar. Jesus não vai te obrigar, eu não vou te obrigar a aceitar, você tem que aceitar. Mas quem renova a alma? A alma não. Quem renova o espírito? Quem faz o espírito novo? É Deus. É da responsabilidade dele. Tudo que a gente tem que fazer é aceitar. Amém? Mas, quem é responsável de fazer o espírito crescer? Nós. Você. Você tem a responsabilidade de fazer seu espírito crescer. Não é você orando e dizendo, Deus, faz meu espírito crescer. Isso não vai funcionar. A responsabilidade é sua. E a palavra de Deus explica como fazer isso. Eu não vou entrar em profundidade, porque eu não quero entrar nisso mais profundo, mas essa igreja aqui dá muitas ferramentas para você crescer espiritualmente. Tem muitas escolas, tem muitos ensinamentos, muitas pessoas que sabem ler a palavra, estudar, pesquisar, orar, ter comunhão com o Senhor. Isso são formas de crescer espiritualmente. Amém? Responsabilidade nossa. Próxima questão. De quem é a responsabilidade? Próximo. Sobre o nosso corpo. Aí o negócio começa a apertar. De quem é a responsabilidade sobre o nosso corpo?
a responsabilidade do nosso corpo, ela é inteiramente nossa. Inteiramente nossa. A gente tem que cuidar da nossa saúde. A responsabilidade sua. O que você come vai provocar o que vai aqui, ó. E eu sou o primeiro a falar, gente. A Ju tá ali, ó. Meu Deus do céu, ele tem que falar disso, né? Gente, depois que eu cheguei em Portugal, engordei 2 quilos, gente. A gente come demais aqui, gente. Muita nata. Mas é minha responsabilidade. Eu vi um vídeo um dia, o pastor dizendo, ele vê assim, tem uma pessoa, pastor, eu estou muito gordo, eu não consigo emagrecer, o pastor vem, emagrece. Aí eu fui falar com a esposa do pastor lá na França, eu rindo, né, você já viu isso aqui? Ela, mas eu fui na igreja e eu vi gente emagrecendo mesmo. Eu fiquei, não, isso aí eu não, isso aí botaram alguma coisa ali, não. É responsabilidade nossa. Se você fizer aquela cirurgia que está todo mundo fazendo, vamos diminuir o estômago, mas se continuar comendo a mesma coisa, não vai servir de nada. Então as pessoas ficam, mas eu não sei, às vezes eu fico doente. Tem muitos estudos que estão mostrando que a alimentação é a causa de muitas doenças. Mas o que é que fazer se eu continuo doente? Se se eu tenho uma vida saudável, eu fico doente. Existe, acontece que a gente está no mundo. Deus pode te curar. Se você crê, a cura é a responsabilidade de Deus. Amém? Não é você que vai fazer força lá na... Vai Deus do céu, agora você cura. Não. Você declara e você crê. E é Ele que vai fazer. A sua responsabilidade é de crer e cuidar da sua saúde. Não é dizer, agora eu sou curado e vou lá. Eu dou um exemplo, eu comecei a ter algumas dores aqui nos adutor, uma coisa parecida com a pubalgia, quem não conhece é a inflamação dos adutores, e eu estou curado, sim, eu estou curado, fui correr 10 quilômetros, e não foi correr devagar não, fui correr rápido, sem fazer reforço, sem fazer reeducação. O que aconteceu? Passei a semana todinha doído, ó. Não é que eu não recebi minha cura, é porque eu fui... Obrigado, estava sem a palavra. Irresponsável com o meu próprio corpo. Amém? Então, nosso corpo é nossa responsabilidade de cuidar dele. Amém? Vocês estão aí, é? Porque, ó, comecei pelo espírito, é fácil, o corpo já começa, mas agora a gente vai entrar no campo mais... Aqueles que jogaram bola aqui na Europa no inverno, quando está chovendo, o campo está cheio de buraco, está aquela lama. E agora a próxima questão. Próxima questão, de quem é a responsabilidade sobre os nossos pensamentos? Oh, glória! De quem é a responsabilidade? Gente, eu estou falando de uma pessoa, eu não tive tempo, oportunidade ainda de falar muito sobre minha vida. Minha vida, ela foi filho de pastor, meu pai se converteu, eu tinha 4 anos de idade, no Verbo da Vida em Campina Grande, sempre cresci dentro de igreja, mas isso não quis dizer que eu sempre fui o crente perfeito, não. Eu passei por um episódio de depressão bem profunda. Em 2015, e me ajudou muito a entender o que eu vou falar agora. Nesse episódio de depressão em 2015, eu tentei me suicidar, mas eu tive uma experiência com Deus que me fez mudar minha vida sempre. E para aqueles que estavam aqui depois da conferência de mulheres do ano passado, eu tenho toda uma pregação em volta dessa experiência que eu tive, em volta do amor do Senhor. Mas a gente não vai entrar aí, não. Não vou falar de amor hoje, não, que eu estou... Renovar nossos pensamentos é nossa responsabilidade e unicamente nossa responsabilidade. Deus nos deu todas as ferramentas para cuidar dos nossos pensamentos. E a palavra de Deus, ela fala disso muito.
Romanos 12, 2. A gente vai abrir esse. Bota aí, Romanos 12, 2. E é uma questão que a gente tem muito. Porque a gente fala, quando a gente aceita Jesus, somos salvos. E no rema a gente sempre brinca, o espírito é salvo, mas a alma não. A alma, ela está no processo de salvação. E na letra de Romanos está escrito, que aqui está em francês, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Renovar sua mente, renovar sua mente, renovar sua mente, renovar sua mente. Mas às vezes, tipo, a gente está lá, a gente lê a Bíblia, porque em 2015, quando eu estava com depressão, gente, foi o tempo na minha vida que eu era o mais crente. Porque eu estava ruim e eu falava, renovar minha mente, então eu ia para a palavra. Eu nunca ouvi tanto Lara Sogueles, Zoe, como é que se chama a outra, é a amiga dela lá, vamos? Ministério Zoe. Eu ouvia e ia lá na beira do Rio Sena, lá em Paris, né, um lugar bonito para estar em depressão, né, você está lá assim, ó, Senhor, olha na Torre Eiffel. E escutava as músicas de Laura, era pior ainda, gente, aquelas músicas ali, ó. E eu ficava assim, fazia vários meses, aí veio a mãe da esposa do pastor, ela chegou assim, primeiro dia que ela me encontrou, ela tinha quase uns 70 e poucos anos, ela veio, olhou assim para mim, ela, deixa de ser besta, um menino desse, 21 anos, bonito, chorando aí, deixa de ser besta. Você quer saber que isso mudou minha vida, gente? A partir daquele dia eu saí da depressão, mais nunca. Às vezes você precisa de dar uma... Se você está nessa posição hoje de depressão, eu te digo, deixa de ser besta. Ei, você tem uma vida maravilhosa a ser vivida. De quem é a responsabilidade da sua vida? Sua. De quem é a responsável de onde você vai estar daqui a um ano? Sua responsabilidade. Não é minha responsabilidade, não é a responsabilidade do pastor Bruno, não é a responsabilidade de Deus, porque Ele quer o melhor para você. Isaías diz, meus planos são maiores do que os seus, meus pensamentos são maiores do que os seus, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é meus pensamentos para vocês. E ainda mais ele diz, como a chuva rega o chão, e esse chão dá frutos, minha palavra não vai se retornar a mim sem fazer efeito. Mas para isso você tem que tomar posse da sua vida. Deixa de ser besta. Não se conforme com o século presente. Renove sua alma, seus pensamentos, mesma coisa, alma, pensamento. Tem uns salmos que diz aqui, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura minha alma. Bora botar que está em francês, eu não tô... Salmos 19, 8. Desculpa aí, gente, minhas notas estão em francês. O Felipe chegou ali atrás e disse, cara, tu está traduzindo, eu estou para... Salmos, tudo que está aparecendo aqui estava em francês. Salmos 19, 8. Vocês ainda estão aí? Amém. Estão recebendo? Amém. Eu amo vocês. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só. Ilumina os olhos, te dá vida, renova seus pensamentos. Amém? Estão aí? Amém. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Ó, antes de passar para as próximas frases que a gente vai começar a apertar de verdade, a gente vai fazer um exercício muito, muito bom. Porque assim, a palavra de Deus diz, a gente tem que renovar nossas almas. E eu vou dar um exercício aqui simples, que eu faço de vez em quando lá em casa, porque me ajuda. E bota a primeira, vai tá cheio de coisa aí, mas a gente vai devagar, vamos devagar. Às vezes o que acontece é que a gente não tem vocabulário e a gente não sabe como falar e como agradecer ao Senhor.
O Antigo Testamento é uma mina de vocabulário. E aqui são todos os nomes do Antigo Testamento que eles usavam para chamar Deus. Então a gente tem El Eloá, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh. Deus, a gente pode, poderoso, forte, proeminente, Criador poderoso e forte, poderoso de Jacó, o Senhor proverá, o Senhor que sara, o Senhor é minha bandeira, o Senhor que me santifica, torna santo, o Senhor nossa paz, o Senhor Deus. Gente, isso aqui já é uma oração. Exercício. Tira uma foto disso, pelo amor de Deus, e comece na sua casa. Ô Senhor, você é Deus forte e poderoso, você é o Criador, você é o Deus de Jacó, você é o Senhor, você é aquele que provê, aquele que sara, aquele que é minha bandeira, aquele que santifica e que torna tudo santo. Você é minha paz, você é Deus, você é minha justiça, você é meu pastor, você está aqui presente comigo, você é o Senhor, o Altíssimo, aquele que vê, aquele que é eterno, aquele que é poderoso. Você pode fazer isso agora no seu lugar? Pode agora? Vá, começa a dizer, Senhor, todo mundo, bom, diga, eu não vou falar para não cobrir a voz de vocês. Começa a declarar. Pode falar isso com mais fé? Senhor é meu Deus, você é aquele que sara, começa a crer no seu coração, você é aquele que faz, você é o Senhor Altíssimo, você é o Senhor Deus, você é aquele que vê, você é eterno, você é poderoso, Senhor, você é aquele que era e que há de vir, você é o Senhor Deus. Ah, Senhor, você proverá, você é o Deus dos exércitos, você é o Deus que cuida de todas as coisas. Diga com fé. Amém? Primeiro exercício. Segundo, bota a segunda aí, segundo slide. Motivos para agradecer. Vamos tirar isso daqui, porque está aqui na frente. Espera aí, rapidinho. Foi. Motivos para agradecer pela nossa salvação, por ter enviado Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelas nossas vidas. Tira foto toda manhã. Senhor, eu te agradeço porque eu estou salvo. Eu não vou mais para o inferno. Eu tenho uma vida eterna. Pai, te agradeço por ter enviado Jesus, que me tirou dessa condição de pobre e coitado. Pai, te agradeço por teu sacrifício, Jesus. Te agradeço pela vida que você me deu, Pai, porque eu tentei tirar a minha vida, mas você me deu ela, Senhor, para eu viver ela em saúde, viver ela em paz, viver ela com liberdade, viver ela com minha família, viver ela bem financeiramente. Obrigado, Pai, por essa igreja onde eu estou. Pode fazer isso? Vai, faça aí. Começa a fazer, começa a declarar com fé, começa a agradecer. Exercícios práticos. Aleluia. Deus é bom. É da nossa responsabilidade fazer isso. A palavra de Deus diz que da nossa boca tem poder de vida e morte. Está escrito na palavra de Deus. Então declare vida na sua vida, é da sua responsabilidade, começa a declarar. E eu fazendo essas coisas em casa, eu percebi uma coisa. A palavra de Deus diz que, em francês, eu gosto muito dessa versão, em português não sai da mesma forma, mas em francês diz, eu vou traduzir, eu vou falar ele em francês, não fiquem com medo, diz, faites du Seigneur vos délices, et il s'occupera de vous. Tudo bem, vamos respirar. Que a tradução é, porque as Bíblias em português não saem da mesma forma, mas seria, faça do Senhor suas delícias. Faça do Senhor aquilo que você gosta, sabe? Aquele doce, aquele pão de Deus que meu amor gosta muito, assim, ó. Quando eu chego com o pão de Deus em casa, os olhos dela, faça do Senhor isso. E Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar dos seus problemas. E agora que você bota o meme.
Aí, para aqueles que olharam a Copa do Mundo de 2022, vão entender. A gente tem o Japão e tem a Alemanha. A Alemanha, 4 vezes campeã do mundo, ganhou do Brasil 7-1, ó, amassou. Aí chega o Japão, ganha 2-1 e elimina a Alemanha da Copa do Mundo. Aí o Japão, você parecia maior nas fotos. Eu fui lá no campo e ganhei de você. E o que acontece na nossa vida, a gente tem a impressão que o problema é muito maior do que a gente acha. Mas, ó, a partir do momento que você começa a adorar o Senhor e a se tornar a Ele, Senhor, você é o Deus poderoso, o grande, aquele que resolve o seu problema, ó, fica atrás de você. Parecia grande, mas no campo não era, não. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Parece grande o problema, mas não é, gente. É só desaforo. E minha esposa, ela pode falar para vocês, eu sou o primeiro, o mais ansioso de todos aqui, sou eu. Não tem ninguém aqui que é mais ansioso. Ó, vou dar minha declaração. Eu não sou ansioso. Eu era. E aí? Tá vendo? Eu estou me apertando também. Mas, ó, a gente trabalhou nesse telão, né? Fez ele. Agora a gente vai montar mais 2 aqui. Quando esse telão veio aqui, eu passei semanas, meses sem dormir. Tipo, vai chegar, tá chegando. O outro telão já chegou, tá ali atrás. E eu estou de noite e dia, vendo, olhando e dizendo, Senhor, vamos montar esse negócio de novo. Porque assim, eu anseio, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ver as coisas avançar. E o que acontece é que quando aparece um problema, gente, eu fico, Estava ali no Pingo Doce antes de vir, recebi um e-mail, fatura de eletricidade e gás. Aí minha cabeça começou, cara, eu nunca paguei tanto na França, minha esposa nem sabe, eu sou bravo. Eu nunca paguei tanto isso na França, cara, que caro, nunca é isso. E minha cabeça começou, e o problema começou a crescer. Eu desliguei o celular, fiz, Senhor, eu vou pregar daqui a pouco, está em tuas mãos, você me trouxe aqui, isso está pago. E eu vou louvar o Senhor, não sei como, está pago. Minha responsabilidade nesse momento é louvar ao Senhor. Por quê? O que é que eu posso fazer agora? Nada. Louvar o Senhor. E o problema vai ficar menor. A gente aqui, toda segunda-feira, meio-dia, tem a sala de oração, tem um devocional. Gente, é nesses momentos aqui, ó, o cantor está aqui cantando, que o Senhor me dá ideias, novidades, coisas, estratégias de como avançar, de como ir para frente. Nesses momentos de comunhão. Então, quando eu adoro o Senhor, que do nada vem aquela ideia extraordinária, ó, vamos fazer isso. Porque a ideia é a responsabilidade dele. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Por que ele não pode te dar uma ideia que vai revolucionar, que vai te fazer ganhar dinheiro? Hein? Amém? Amém? Vamos continuar agora para as questões que vai ir. Bora lá. Começa, de quem é a responsabilidade de ter uma vida exemplar? É de Deus, é do Espírito Santo ou é tua? É minha também. Próximo. De quem é a responsabilidade de ter um trabalho, gente? Eu falei para vocês que eu amo vocês. Pode ser que os jovens, mais um pouquinho jovens, não estejam nessa fase ainda, que a gente tem uma diferença de idade muito grande, mas aqui eu estou falando. Gente, muitas pessoas dizem, cara, tu tem uma vida maravilhosa, olhando assim de longe, né? Estava ali ontem falando, o Bassu está aqui, a gente assim, trocou umas ideias e disse quanto é que a gente pagava de aluguel, tudo isso. Ele disse, cara, eu falava, vocês têm graça de Deus para pagar esse aluguel tão barato, que o meu custa tão caro. Aí ele olhou para mim, você tem graça de Deus para poder pagar esse aluguel. Eu falei, é verdade. A minha esposa sempre ficava assim, dando um beliscão, porque ela ficava, gente, quando a gente chegou aqui, a gente teve muito, quando a gente estava fazendo essa pesquisa de apartamentos, muitas pessoas falavam, não, isso é caro. Não, você consegue mais barato. Mas a gente gostou desse apartamento. Não, mas é caro. E minha esposa ficava, cara, porque a gente tem a fé para crer por pouco, para pagar pouco, e não tem a fé para pagar no muito. Vamos crer que a gente vai conseguir pagar isso. Amém? Mas a responsabilidade, eu criei. Mas quem paga as faturas sou eu, a responsabilidade é minha, eu tenho que achar o trabalho.
Você sabe, eu estava na França, estava no banco, contrato de tempo indeterminado, os caras queriam de mim, eu era consultante lá, eu disse, eu vou embora daqui em 2022, saí, eles ligaram para mim, a gente vai abrir uma posição porque a gente quer você, somente você, a gente precisa, diga o que você precisa, estava lá muito bem, tinha 56 dias de férias por ano, eu vim em Portugal quando eu queria, como eu queria, a empresa pagava bilhete de avião, tinha 800 euros de bilhete de avião por ano, a gente foi ver um espetáculo lá na França, um show, foi 700 euros de entrada de ticket, a empresa pagou tudo, estava muito bom, gente, estava maravilhoso. Aí a gente veio no nosso coração, vai para Portugal. Ok, Deus vai abrir a porta, mas eu tenho que bater para saber qual é a porta. Vocês sabem quantos currículos, gente, quantas posições eu postulei? Oficialmente, que eu postulei, foi mais de 75. Eu enviei mais de 200 mensagens para RH diretamente. Eu passei mais de 35 entrevistas. Porque a responsabilidade é minha. E as pessoas ficam perguntando, Fernando, como é que você está na posição onde é que você está hoje? Cara, eu bati a porta. Bati, fiquei. Até ela abrir. E as pessoas ficam, Fernando, mas se você é inteligente, né? Você entende as coisas rápidas. Eu falei, gente, sabe como é que eu aprendi? Na minha universidade era simples. Você tenta até conseguir. Simples. Enquanto você não conseguir, tenta. E era simples. Você tem o tempo que você quiser. A escola não fecha, está aberta. 24 sobre 24, 7 dias sobre 7. Fica aí até conseguir. Quando você conseguir, vem ver a gente. Eu ficava lá. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Tentava de uma forma, tentava de outra, tentava de uma forma, tentava de outra. Quando achava, achei. Agora entendi. Próxima vez eu não vou repetir tudo isso. As pessoas ficam achando, Fernando, como é que tu fez para montar isso e entender tudo isso? Cara, eu passei noite e dia lendo, tentando, vendo, olhando, se isso, aquilo, até achar a forma de fazer. E a mesma coisa com o trabalho. É a mesma coisa com os estudos. Você tenta, bate a porta até a porta abrir. Às vezes Deus vai te guiar para ir diretamente para aquele ponto. Você vai bater naquela porta e eu declaro na sua vida que isso vai acontecer, que é mais confortável. Mas se isso não acontecer, meu amigo, bate na porta, porque a responsabilidade é tua. Você pode vir aqui e dizer, Senhor, na próxima que eu bater, vai abrir. Pode. Mas do outro lado tem alguém que trabalha para isso não acontecer também. Enquanto isso, você não tem que ser desmotivado. Trabalhar é responsabilidade sua. Próximo. Aleluia. Deus é bom. Vocês ainda estão aqui? Amém. Tirar boas notas. Eu pensei em vocês. Achou que eu ia ficar só no trabalho? Gente, eu nunca fui o aluno que teve 20 sobre 20. Aqui é 20 também? Ou é 10 sobre 10? É 5? Não. Na França é 20. 20. E o francês tem uma ideia. 20 é impossível. Então, mesmo se você tiver todas as respostas certas, você vai ter 19,5. Porque perfeição na França não existe. Não existe hotel 5 estrelas na França, porque perfeição não existe. Então, nunca tive 20. Não, estou brincando, tive assim. Depende do professor. Mas a ideia francesa é essa. Tirar boas notas, a responsabilidade é sua. É isso que vai te garantir teu futuro. Eu fui a pessoa, o pastor Gleice pregou aqui no Ano Novo, vá ver essa pregação maravilhosa, que existe uma diferença entre viver na graça e no favor de Deus. Eu posso te falar que todos os meus anos escolares eu vivi na graça. Mas essa posição, gente, às vezes você fica meio apertado, você fica meio... Tudo que eu podia assim, primeiro ano de ensino médio, tinha que repetir. Mudei de escola para fazer outro curso, para não repetir, porque eu estava no geral, fui fazer um tecnológico. Aí, primeiro ano do tecnológico, que era o segundo ano de ensino médio, falaram, se você não tiver 14 no vestibular de francês, você repite. Fui lá, não sei como é que aconteceu, eu tive 14. O diretor fez, não, isso é mentira, eu vou ligar lá para o reitor, vamos ver. Não repeti. Cheguei na universidade. Gente, eu tinha 5 de média sobre 20 em matemática. Eu tinha outras matérias que eu excelênciava. Aí eu queria parar meus estudos.
Falei, não, isso não é feito para mim não. Meu pai disse, aqui em casa é mínimo 5 anos, só fez 2. Meu pai, doutorado, pós-doutorado, meu pai, 15 anos de estudo, a vida dele é estudar, professor de universidade. E eu fiz, eu vou bater a porta, quem sabe? Aí me falaram, Fernando, tem essa universidade em Paris, é caro, mas é a melhor da França. Eu disse, ok, vou bater a porta, porque todas as outras falaram, não, tem que testar, né? Quem não testa, quem não tenta. Cheguei lá, prova de matemática, 0, prova de inglês, 0, prova de física, 0, prova de motivação. Fui falar só, sim, seguinte, eu estou vindo para aqui porque tem uma igreja que vai abrir, vou ajudar, tudo isso. A mulher começou a chorar e aceitou. Agora ela falou, tu tem 1 ano para... Vai ser 25 horas de matemática por semana, tu vai ter que aprender matemática desde dos miúdos lá, você vai... E foi dia e noite, matemática. No final do ano, 9,5, não tinha média. E agora, conselho com todos os diretores, a diretora principal. Eu gosto de Fernando. Alguém aqui tem alguma coisa contra ele? Aí todo mundo. Aí o professor de inglês que não gostava de vir. Cala a boca. Todo mundo em silêncio, ele querendo encrencar comigo. Nessa época eu tinha uma rixa com o inglês. Aí aceitaram, passou. Falaram, isso não quer dizer que você vai conseguir ano que vem, viu? Fica atento. Ano que vem, matemática. Não consegui. Reprovado. Mas eles falam, tu reprova essa matéria, mas continua. Aí no ano seguinte eu consegui passar essa, reprovei a outra. Aí foi até o final do ano, assim, eu tive que passar 3 provas de matemática, uma atrás da outra. Sempre foi assim, gente, na graça de Deus. É por causa que eu digo, gente, estude. Não faça isso, porque é difícil. É responsabilidade sua. Se eu não falar aqui, vocês vão ouvir isso em algum lugar. E eu não sei se vai ser baseado na palavra. Então eu falo. Melhor você ouvir aqui. Amém? Bora, próximo ponto. Não vê pornografia. Gente, é responsabilidade sua. A gente está no mundo hoje em dia, cara, quando eu abro meu Instagram, eu tenho que ficar, não quero ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso. Eu saí de TikTok porque eu não conseguia mudar o algoritmo do TikTok, não. Era cada coisa absurda. Mas essas coisas me levavam aonde? Me levavam para um desejo. Eu falei, não, tem que cortar. Nunca mais usei TikTok na minha vida. É sua responsabilidade que você está olhando. A internet vai te propor. Seus amigos vão te propor. Eu estava numa universidade que os caras ficavam trocando o nome de atriz conhecida. Ó, cara, olha essa aí é de noite, essa aí é top. E eu lá no meio, que isso? A responsabilidade é minha de não ir olhar. E eu estou falando para os meninos e para as meninas também. Pô, você está de cabeça baixa, ó, que assunto. Cara, a gente tem que falar. Porque se eu não falar, lá na fora eles falam. Se a gente não falar aqui, ó, não olhe isso, cara. Isso cauteriza seu pensamento, cauteriza sua cabeça. Você vai imaginar uma vida no casamento de uma forma que não é a verdade, não é a realidade. Você vai sofrer, sua esposa vai sofrer. Então, evite esses caminhos. Eu sei o que é ser adolescente. Eu fui adolescente, eu tive 14, tive 15 anos, tive 16, muitos hormônios. E eu te aconselho, meu amigo. Estou com 28 hoje. Não vá nesses caminhos, não, porque é difícil sair daí, viu? Não vou passar muito mais tempo nisso, porque já sabe. Próximo. Amar ao próximo. Isso é mais fácil do que você pensa. Amar o próximo. É muito mais fácil. É só acalmar seus pulsão aí, suas raivas. Ser paciente. A palavra de Deus, ó. Medita a palavra, renove seus pensamentos, que você vai ser paciente. E que você vai amar seu próximo. Amém? Próximo. A gente está chegando no final. É responsabilidade do seu pai, do Espírito Santo, é de quem? De vir para a igreja. Por que é importante vir para a igreja? A palavra de Deus, Jesus, ele diz, ele estava orando a Deus, ele diz, eu rogo que eles sejam um. Você vai ser um em casa no YouTube? Não vai ser um. Na universidade, quando eu estava na universidade, começava às 7 horas da manhã na segunda-feira. A gente tinha aula de 7, aula magistral, anfiteatro, 200 pessoas,
até meio-dia e meia. Meio-dia e meia até 1h30 para comer. De 1h30 até às 18, aula de novo magistral todo mundo. Dava 18 horas, começava os projetos. 18 horas até quando? 7 horas do outro dia. Chegava, isso durante a semana, chegava na sexta-feira, 8 horas da noite, obrigatório, todo mundo está lá presente. Porque eles iam dar o assunto do projeto informático que tinha que fazer da sexta-feira, a partir das 21 horas, até domingo, até meio-dia. Aí, ao mesmo tempo, o Senhor falou comigo, faça o rema. E o rema na França, como é que é? Sexta-feira, metade do dia, sábado, metade do dia, 2 vezes por mês. E eu, como é que eu vou fazer? E ainda mais ir para a igreja. Eu falei, Deus está botando, eu vou fazer. Isso é necessário. Eu fiz. Então você consegue vir para a igreja. Não venha me dizer que você está cansado, não. Gente, o pessoal da França me conhece como o copinho, porque eu virava a noite da sexta, virava a noite do sábado, terminava meio-dia o projeto e o culto era às 15. Eu ia para a igreja, não voltava para casa, porque se eu voltasse para casa, eu não iria para a igreja, porque quando você passa 2 noites sem dormir, quando você vê sua cama, não existe mais nada. Eu ia para a igreja, sentava lá no banquinho, abria uma garrafa de água, um copinho, botava e ficava assim. Por quê? Se eu dormisse, eu me molhava e me acordava. Eu não perdi o culto, porque era necessário. Quando você está vivendo essas coisas, quando você está vivendo pressões, quando você está vivendo o pior momento da sua vida, você orou para aquele trabalho, orou para aquela escola, Deus abriu a porta, você vai e você não vai mais para a igreja, não vai ter mais comunhão, não vai mais orar, não vai mais ler a Bíblia. Que tipo de pessoa você está sendo? Que tipo de amor a seu Deus você está tendo? Eu amo vocês, eu estou falando isso porque eu amo vocês. Gente, esses momentos que eu tinha na igreja e no rema salvaram minha vida de eu não ter ficado um doido. Quando eu olho meus outros amigos e colegas que fizeram essa universidade comigo, tem muito doido por aí no mundo, gente. E eu oro por eles, eu rogo pela vida deles, que os caras são doidos. Por quê? Gente, uma pressão dessa, um ritmo desse, você não fica normal. E eu falava, Senhor, vamos fazer aquele negócio, aquele lá que você fala em Salmos. Eu vou te fazer minhas delícias e você vai cuidar do resto. Eu vou fazer minha parte lá, vou fazer minha parte aqui. E o resto eu confio no Senhor. E eu estou aqui na frente de vocês. Eu tive o diploma. A Ju conhece uma parte dos meus amigos da universidade. Eles falam, cara, Fernando, não sei como, mas o cara era bom. Como é que o cara era bom que no meio da pressão, gente, até amanhã eu vou para a igreja. Esse cara ficava, tu vai para a igreja, tá? Vou para a igreja, não é negociável. E no meio de tudo isso, Deus me abriu uma porta lá, sobrenatural, através de umas traduções do português, eu comecei a frequentar alguns jogadores do Paris Saint-Germain. A gente fazia uns cultos na casa deles, e era toda quinta-feira de noite. Eu tinha que estar lá fazendo o projeto. Eu falava, não, Deus, eu não vou abrir mão dessa porta, não. E eu ia. E eu estou aqui na frente de vocês. É possível, Deus te capacita, Ele te dá um entendimento sobrenatural. Gente, eu ia para a igreja, voltava, e às vezes dos caras ficar com raiva de mim, dizendo, cara, tu saiu e tudo. Quando eu chegava, eles, eu passei a noite todinha tentando. Tenta dessa forma que tu vai conseguir. Graça de Deus, favor de Deus. Quando você faz a coisa dele, Ele abre as portas. Amém? Oh, Deus é bom. Vocês ainda estão aí? Eu amo vocês, gente. Eu estou falando isso porque eu quero ver vocês crescer, eu quero ver vocês conseguir, eu quero ver vocês viver uma vida de qualidade, uma vida boa. Se hoje eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, é por causa dessas decisões, dessa realidade, desses pensamentos. E eu e a Ju, a gente tomou uma decisão de vida. Nossa vida a nossa prioridade é Deus. Porque a gente entendeu muito cedo, pela graça de Deus,